Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Na aula de hoje a gente vai complementar, vai continuar o processo que a gente iniciou semana passada das regiões do Brasil, assim como segue também no livro de vocês, ok? Então, semana passada, segunda-feira passada, foi a região Sudeste, a gente falou um pouquinho sobre ela. E hoje, a gente vai estar falando sobre a região Nordeste. Por que essa sequência, professor? É a sequência que está no livro de vocês, certo? Para a gente estudar as regiões, não precisa exatamente ter uma sequência. Começar da norte para sul ou da sul para norte, tanto faz a sequência que você vai iniciar, né? O importante é a gente estudar cada uma delas e entender um pouquinho mais sobre cada região, ok, pessoal? Então, hoje região Nordeste, que é a região que nós vivemos, né? Que a maioria de nós que faz parte nasceu. Não é meu caso, eu não nasci no Nordeste, mas já faz muitos anos que eu vivo aqui, né? E gosto de viver no Nordeste hoje. Mas a grande maioria de nós, tanto nossos pais como avós, são nordestinos. Então é muito importante a gente conhecer mais sobre a nossa região. Então, pessoal, antes da gente iniciar sobre a região Nordeste mesmo, eu queria trazer para vocês essa imagem. Eu achei bem interessante, nos ajuda também a compreender por que a temperatura na região Nordeste é tão alta. Né? Geralmente, na maior parte do ano, as temperaturas são altas, é muito calor. Inclusive, o nosso frio, que não era tão frio, mas estava um pouquinho frio, já está nos deixando e está começando a ficar muito calor. Por quê? Né? Então, aqui eu trouxe para vocês uma figura do planeta, né? E dá para a gente ter uma noção maior. A região Nordeste está mais ou menos nessa parte. Né? Nós temos aqui a América do Sul completa, né? Não tem distinções aí de territórios, é apenas um mapa mundi, uma ilustração. E a região Nordeste vai estar mais ou menos circulada aí nessa área verde. Percebam que tem o Trópico de Câncer aqui em cima. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Trópico de Câncer. Trópico de Capricórnio aqui embaixo, que são essas linhas imaginárias. Certo, pessoal? Lembre-se sempre, essas linhas são imaginárias criadas pelo homem. A área entre esses dois trópicos, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, é chamada de zona intertropical. Como está aqui, né, o nomezinho dizendo para vocês. Ou seja, zona intertropical, zona entre os trópicos. Por que foi criada essas linhas imaginárias, pessoal? Porque esta área que está dentro dessa zona intertropical é a área que mais recebe influência, eu acho que eu falei isso para vocês no sexto ano, dos raios solares. É a área que os raios solares, como vocês podem ver aqui, eu vou até mudar a cor para vocês continuarem aqui, ó. É a área que os raios solares, eles pegam com mais força, com mais incidência no planeta. Nas outras zonas, que são as zonas temperadas e as zonas polares, o Sol não chega com tanta força. Então esse é um dos motivos, um dos principais motivos, que faz com que o clima da nossa região, da região Nordeste, tenha temperaturas tão altas. É assim não só no Nordeste do Brasil, como nas outras partes, onde essa faixa amarela está contendo, da América do Sul, e nas outras partes do mundo também, na África. Quando vocês veem muitos desertos na África, savanas, elas estão dentro dessa mesma parte da zona intertropical do planeta Terra. Então essa é um dos fortes motivos que levam a nossas temperaturas a serem tão elevadas, certo? Lembrem sempre disso, não esqueçam mais porque é importante. Ok, pessoal? Seguindo, falando sobre a região Nordeste, sua área territorial é de 1.554.291 km², que corresponde a 18,25% do território nacional. É uma grande região, certo? É tanto que ela abrange 9 estados, como eu já trabalhei isso com vocês. Né? Quais são eles? Maranhão, aí vamos relembrar rapidinho as capitais. Maranhão, São Luís, Piauí, Teresina, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju e Bahia, Salvador. Certo? Então esses são os estados que compõem a região Nordeste. Nós somos do estado de Pernambuco, que é um dos 9 estados nordestinos. Ok, pessoal? Sua população é estimada atualmente em 57.254.159 habitantes. A sua densidade demográfica, e aí, quem não lembra o que é densidade demográfica, volte lá na aula da região Sudeste que eu explico, certo?
A densidade demográfica da região Nordeste são 36 habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Não lembro que é a densidade demográfica, professor. Voltem lá na aula que eu já expliquei sobre isso. Região Nordeste, densidade demográfica. Então, esse é o mapa da densidade demográfica. Como a região Sudeste, onde eu mostrei a vocês, é perceptível também na região Nordeste que a maior densidade, a maior concentração de pessoas está nas zonas litorâneas, né? Se a gente pegar aqui, ó, são as partezinhas mais escuras, né? Vejam que no gráfico diz assim, habitantes por quilômetro quadrado. Menos de 1, ou seja, as áreas mais claras, como por exemplo aqui, deixa eu mudar a cor aqui para ficar aparecendo mais, botar o verde. Essa arinha aqui clarinha, ó, que vocês estão vendo, essa aqui, da região Nordeste, são as áreas que menos tem pessoas na região Nordeste, que menos moram gente. Por isso a densidade demográfica dela é muito pequena, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Ou seja, são aqueles grandes vazios que só tem terras, só tem latifúndios, que eu vou explicar a vocês o que é, né? São grandes propriedades de terra na mão de poucas pessoas. Então, esses lugares têm grandes quantidades de latifúndio de terra, mas poucas pessoas morando. Às vezes tem uma casinha perdida aqui e acolá. Se às vezes a gente vai para o sítio, aqui na nossa região, a gente acha longe uma casa da outra, nesses lugares, onde a gente está vendo aí que é menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, às vezes você anda até mais de dias para poder chegar à distância de uma casa para outra. Então, esses são vazios populacionais mesmo que existem. Ao contrário, na zona urbana, onde a gente pega o litoral, próximo às praias, são as áreas mais povoadas, que mais tem gente, que é onde tem muitas favelas e também tem o processo de urbanização, muitos prédios, né, muitos condomínios, apartamentos, porque tem muita gente morando. Ok, pessoal? Então, o que a gente vê com a região Nordeste? Que ela também não é distribuída de forma igual. Tem áreas muito povoadas e áreas pouco povoadas. No Brasil inteiro, eu acho que até no mundo, vocês não vão ver um país com a população distribuída de forma igualitária. Por quê? Tem lugares que são atrativos de pessoas. Tem lugares que são melhores para se viver. Então a tendência é que tenha mais pessoas lá. E tem lugares que são horríveis para se viver, que não tem nada, que as condições de vida são horríveis. Então a tendência é que tenha menos pessoas. Então vocês nunca vão ver um mapa demográfico equilibrado, com as pessoas distribuídas no espaço de forma certinha. Sempre vocês vão ver de forma, alguns lugares bem mais povoados e outros não. Por isso que quando eu expliquei da densidade demográfica, 36 habitantes por quilômetro quadrado, mas é uma média. Eles pegam a quantidade de população da região Nordeste inteira e divide pelo território, a quilometragem do território inteiro. E ele dá um número médio, mas não é assim em todo o território, né? Como eu falei para vocês, nesses lugares mais escuros, tem lugares que dá mais de 100 pessoas por quilômetro quadrado, aí nas capitais, no litoral, tem lugares que dá menos de uma pessoa. Na média, a região Nordeste fica com 36 habitantes por quilômetro quadrado. Ok, pessoal? A taxa de urbanização da região Nordeste está em 73,13%, ou seja, de toda a população da região Nordeste, 73% vive em cidades, ok? E a diferença aí, 20 e poucos por cento, ainda vive em zonas rurais. Então, como nós vivemos no Nordeste, para vocês que estão assistindo, vocês que moram na cidade, vocês fazem parte desse 73,13% que fazem parte da cidade. Você que mora no sítio, você faz parte dos 20 e poucos por cento dos habitantes da região Nordeste que ainda vivem em zona rural. Ok, pessoal? E as maiores cidades, em termos populacionais, as grandes cidades, assim, as principais do Nordeste, são Salvador, que é a capital da Bahia, Fortaleza, que é a capital do Ceará, e Recife, que é a capital do nosso Pernambuco. Ok, pessoal? Essa foto é de Recife. No livro de vocês tem uma de Salvador, se eu não me engano. Mas como a gente está em Pernambuco, eu quis fazer esse slide com uma foto de Recife. Ok? Então vocês podem ver que nas capitais, as características de capital é muito próxima de todas as capitais do Brasil, pessoal. Eu mostrei aquela foto para vocês da região sudeste da de São Paulo, que é conhecida por selva de pedra, né? Por ter diversos prédios, arranha-céus, que eles chamam, que são os prédios altíssimos, um próximo ao outro. E do alto tem uma visão que, por exemplo, eu dei o exemplo, na Amazônia você vê do alto as grandes árvores, né, verdes. E em São Paulo você vê os grandes prédios de concreto. Então ela é conhecida como selva de pedra. Só que se você for para as capitais nordestinas, vocês também vão ter uma grande quantidade de prédios, uma grande quantidade de urbanização. Então quando vocês falam em capital,
a gente não sente tanta diferença, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa mora no Recife, né? Nasceu, cresceu e viveu no Recife. Nessa zona, nessa parte bem urbanizada de prédios. Se ela for para São Paulo, para esse mesmo setor, ela não vai sentir tanta diferença. Porque a cidade grande do Recife, ela vai ter várias características próximas do que é de São Paulo também. Certo? Então ela não vai sentir como, por exemplo, alguém que mora no sítio, na zona rural aqui do nosso interior, e vai para São Paulo, para a cidade grande. Aí sim, ele sente uma enorme diferença. Ok, pessoal? Então, essas capitais, Salvador, Fortaleza e Recife, elas são praticamente um padrão de cidade grande que é quase igual a todas as outras capitais do Brasil. Mas essas 3 capitais, elas são as principais cidades do Nordeste. Ok? E aí, pessoal, entra a questão das migrações também. Lembra que eu falei para vocês da região Sudeste? Que teve um período que estava muito ruim para o Nordeste, estava muita seca, pouco emprego, e muitas pessoas se mudaram de Malicuia, como diz o ditado, para o Sudeste, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, que era uma região mais atrativa, né? Que prometia ter empregos, que prometia uma condição de vida melhor. Na prática não aconteceu. Alguns conseguiram melhores condições de vida, outros foram para lá em favelas, como eu já expliquei para vocês na outra aula. Porém, como a gente está falando agora da região Nordeste, dos anos mais ou menos 1990 para cá, está acontecendo o efeito inverso. Muitas das pessoas que tinham ido embora para São Paulo, para Rio de Janeiro ganhar vida, estão retornando para o Nordeste. Vocês devem conhecer algum parente seu, algum amigo de parente de vocês, que morava em São Paulo e veio embora de mudança, não quis mais ficar lá. Por quê? Né? Então, de uns anos para cá, os governantes eles começaram a investir mais na região Nordeste, que antes não era investido muito pouco. Então, hoje existem programas de ajuda aos agricultores nas zonas rurais, né, que ajudam financeiramente, às vezes com sementes, com projetos de cisternas, para melhorar as condições de vida do pessoal do campo. Começaram a ser construídas mais indústrias na região Nordeste, principalmente na parte das capitais, né? No nosso interior ainda é carente de indústrias, mas nas partes das capitais começaram a chegar mais indústrias e começou a atrair pessoas para trabalhar nessas indústrias, né? Então, as pessoas começaram a retornar, voltar, fazer o caminho inverso, né? Voltar da região Sudeste para a região Nordeste. Aqui eu encontrei essa charge, achei interessante trazer para vocês. Tem um carinha vestido com roupas culturalmente nordestinas, né? E ele diz assim: eu vou voltar para o meu sertão. E aí tem a flecha indicando São Paulo para o lado direito e ele indo para o lado contrário, certo? Então, até hoje a gente está vivendo esse fenômeno ainda. Muitas pessoas estão deixando a região Sudeste e voltando porque não acham mais que lá está tão atrativo e preferem voltar e tentar construir a vida aqui, que as condições por aqui melhoraram. Ok, pessoal? Fiquem atentos a essa situação. Outra coisa, gente, a região Nordeste, né? Eu não sei se vocês se lembram, nós estamos na região Nordeste, o termo região. E eu comentei com vocês que a regionalização, as formas de regionalizar, elas podem ser feitas de diversas formas e com diversos objetivos de alguém que quer estudar essa região, né? Então, a região Nordeste é uma das 5 grandes regiões, das 5 macro-regiões do Brasil. Mas a própria região Nordeste ela tem uma regionalização. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas estão aprendendo agora. A região Nordeste ela também foi dividida em regiões para melhor se estudar, né? Para encaixar melhor as características de cada lugar da região Nordeste. E embora às vezes as pessoas que vivem na região Sudeste ou em outros Brasil tenham preconceito com os nordestinos e digam que o nordestino é todo mundo igual, que todo mundo é Paraíba, né, que infelizmente a gente sabe que existe o preconceito por parte de muitas pessoas, não de todos, mas muitas pessoas têm. A região Nordeste ela é muito diversificada, ela é muito diferente em diversos aspectos, em diversos estados. Por exemplo, a cultura da Bahia, ela é uma cultura diferente da cultura de Pernambuco. O sotaque é diferente, a cultura é diferente, as práticas, as formas de agir, de viver são diferentes. Então nós não podemos dizer que todo nordestino é igual, né? A cultura pernambucana é diferente da cultura do Ceará, da cultura do Maranhão, certo? São pessoas que agem de formas diferentes. Às vezes os sotaques são parecidos, mas eles têm suas diferenciações de um lugar para outro e tantas outras coisas que também são diferentes. Então a gente também vai estar no livro de vocês, eu vou explicar quais são essas sub-regiões da região Nordeste, né? E aqui vocês veem o mapa, ok? Tem aqui o mapa da região Nordeste já subdividido. E tem as numerações, né? Número 1, meio norte. E vocês veem essa áreazinha em verde. É o nome de uma sub-região do Nordeste.
Número 2, Sertão, que é a maior sub-região. Número 3, Agreste, que é uma faixa, uma pequena faixa, mas que nós, moradores de Águas Belas, estamos inseridos no Agreste do Nordeste. E Zona da Mata, que é essa região que pega, essa sub-região que pega todo o litoral, de cima a baixo aí da região Nordeste. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre cada uma delas. A Zona da Mata, pessoal, como eu acabei de falar, é essa zona, né, que pega todo o litoral nordestino. Por que ela foi diferenciada das outras? Primeiro, é a região mais desenvolvida. Lembra que eu disse a vocês que os colonizadores portugueses chegam pelo litoral no Brasil? Então, o nosso litoral é a parte mais desenvolvida economicamente, falando também em questão urbana, o desenvolvimento das cidades, ele parte sempre do litoral, porque os colonizadores chegaram pelo litoral. Até hoje, os interiores eles sofrem com falta de desenvolvimento, por conta que os colonizadores chegaram pelo litoral e desenvolveram, preocupados só com o litoral, certo? Então, a Zona da Mata é a região mais desenvolvida. Praticamente todas as capitais do Nordeste elas estão nessa zona do litoral. Recife está nessa Zona da Mata, Maceió está na Zona da Mata, Salvador está todo nessa Zona da Mata. E o que é que tem nela? Por que esse nome? Primeiro, quando os colonizadores chegaram, a mata original que tinha aí era a Mata Atlântica. E lembre-se, eu já expliquei para vocês, a Amazônica é uma coisa, é a mata que está lá na região norte, na floresta amazônica. Mata Atlântica é essa mata que cobria o litoral brasileiro quase que todo. Por que cobria? Hoje ela praticamente não existe mais, como eu já falei para vocês. Como foi construída as cidades praticamente em todo o litoral, sobrou muito pouco do que era a Mata Atlântica no início, quando os portugueses chegaram, certo? Mas ainda existe, né, reservas da Mata Atlântica, e na Mata Atlântica o solo era muito fértil. Então esse solo também serviu para muitas plantações de muitas culturas, principalmente cana-de-açúcar. O Brasil foi destaque ainda até hoje com suas plantações de cana nessa parte da Zona da Mata. Então por isso que ela tem esse nome, por isso que ela tem todo esse desenvolvimento, além da questão turística, porque pega todo o litoral, então a grande parte dos turistas que vêm ao Brasil, tanto do Brasil como de outros países do mundo, vem para esse litoral nordestino, que é um dos mais belos do mundo, né, conhecer suas praias. E, como eu já falei, economicamente é a região mais desenvolvida, é onde as maiores cidades estão. Ok, pessoal? Zona da Mata do Nordeste. O Agreste vem logo em seguida, né, à esquerda da Zona da Mata, é onde nós estamos. E ele seria como uma zona de transição. Lembram quando eu expliquei para vocês dos domínios morfoclimáticos? Que existia entre eles as zonas de transição, entre um domínio e outro. O Agreste, ele é como se fosse uma zona de transição entre a Zona da Mata e o Sertão, certo? Então veja que interessante, o Agreste, onde nós estamos, ele tem características das duas sub-regiões. Ele tem características da Zona da Mata, ele tem algumas cidades bem desenvolvidas, como vocês vão ver exemplo do livro de Caruaru, que tem até uma foto de Caruaru. É uma cidade assim bem desenvolvida para a nossa região, onde abrange um grande comércio, uma grande economia. Campina Grande na Paraíba. Então é uma zona de transição. Ele tem elementos de vegetações ainda da Zona da Mata e tem os elementos de vegetação do sertão. Certo, pessoal? Já tem também esses elementos do sertão. É tanto que a caatinga, né, que é muito forte no sertão, ela já começa também a ficar bem forte no Agreste. Mas ainda tem elementos de matas como vindo da Zona da Mata. Ok, pessoal? Então, essa zona que permeia fica no meio das duas. É tanto que, não sei se vocês já chegaram aí, mas Arco Verde, que é uma cidade aqui de Pernambuco, ela é considerada a porta de entrada do sertão. Nós estamos mais ou menos a 1h30 de Arco Verde. Agora um pouquinho mais de 2 horas, se for dependendo do caminho que a estrada está ruim, né? Então nós estamos bem próximos já ao sertão, mas nós ainda somos aqui Agreste. Ok, pessoal? E aí o sertão, gente. O sertão é a maior sub-região do Nordeste, né? É uma região que é muito forte a questão da pecuária, agricultura e pecuária, porque são grandes latifúndios, como eu disse, são grandes propriedades de terras, né, na mão de poucas pessoas. É uma área que geralmente a quantidade de populações são baixas, mas os territórios das cidades, os espaços são grandes. Então é onde existe muita criação de gado e plantações também, certo? As plantações mais fortes são próximas ao Rio São Francisco. O Rio São Francisco tem um trajeto no Nordeste, e nos locais próximos ao Rio São Francisco existem
plantações de frutas porque são irrigadas, tal. Então tem uma ciência melhor, um processo. Nos lugares mais longe dos rios, o pessoal pratica mais a pecuária, a criação de gado, porque às vezes a questão das plantações não dá muito certo pela falta de água, né? Como eu falei para vocês, o Nordeste está na zona intertropical, recebe muito calor, muito do sol, temperaturas altíssimas, e a região Nordeste é sim, infelizmente, é um lugar muito quente, né? Aliás, a sub-região do Sertão é uma das mais quentes e que muitos lugares faltam água. Existem lugares que estão se desertificando por falta de um bom tratamento das pessoas no solo, está virando deserto nessa parte da região sertão do Nordeste. Ok, pessoal? A maior região, a maior sub-região do Nordeste é o sertão. E o meio norte, gente, como o próprio nome já fala, é uma parte do Nordeste que já está muito próxima à região norte. Então ele também tem características, ele já tem algumas matas, algumas coisas, da região norte do Brasil, certo? No meio norte existe muitas palmeiras, que é aquela árvore, né? Por exemplo, a árvore que tem coco é uma palmeira. Então lá no meio norte tem muita diversidade de palmeiras. É tanto que muitos lugares são conhecidos como Mato dos Cocais, no meio norte. Pega aí o Maranhão, um pedaço do Piauí, certo, pessoal? Então já é uma cultura já bem parecida com a região norte, com a floresta amazônica ali já bem próximo, essa questão do meio norte. E é isso, pessoal. A região nordeste ela é subdividida nessas 4 sub-regiões, ok? No livro de vocês tem muitas informações, né? Vocês devem ler também para fazer a atividade que eu vou passar agora, mas basicamente o resumo da região nordeste é isso. Como eu falei, tem muitas outras informações, é claro que tem. Se for pra gente ficar falando, vai ter muita coisa. Mas eu estou preparando um trabalho aí estado por estado, que a gente vai ver, né? Eu já comentei com vocês. E a gente vai estudar um pouquinho estado por estado. Cada um vai ficar responsável por um estado aí para pesquisar mais a fundo particularidades, curiosidades de cada estado. Tá bom? Então, pessoal, a atividade da região Nordeste é o seguinte. Vocês vão fazer no caderno, assim como foi a outra, né? Vão usar esse vídeo como base. As respostas estão contidas no vídeo e lá no livro, nessa parte que fala da região Nordeste, é vocês consultarem. Pergunta 1. Por que a região Nordeste do Brasil é conhecida por ter temperaturas elevadas? Eu explico lá no começo do vídeo. Não lembra? Só voltar ao vídeo. Segunda pergunta. Por que a partir de 1990 houve um retorno de pessoas que tinham migrado para a região Sudeste de volta para a região Nordeste? Também expliquei a questão da migração. Por que os nordestinos voltaram? Voltem o vídeo ou leiam o livro, vão lá e respondam. E a terceira, explique quais são as principais características das sub-regiões. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Vocês não precisam falar tudo, mas vocês vão fazer um pequeno resumo simples. 3 linhas, acho que cada é o suficiente, certo? Para falar um pouquinho de cada região. Na Zona da Mata, onde é que ela está localizada, qual é a principal característica, as principais coisas que caracterizam, que descrevem o que elas são. Vocês podem utilizar o vídeo que eu expliquei falando sobre cada sub-região e podem pegar o livro também e fazer a leitura onde está falando delas. Ok, pessoal? Essa é a explicação sobre a região Nordeste, né? Não vamos deixar de falar também sobre ela mais à frente, mas por enquanto, né, é isso. Próxima aula a gente vai falar sobre a próxima região, que estiver constando lá no livro de vocês. Ok? Obrigado e até a próxima aula.